Olá, tudo bem com vocês? Este é o 12º episódio do podcast do Icatepse, o Icatepse Cast. E hoje estou recebendo uma convidada muito especial, uma convidada de peso, que faz parte da construção da psicologia aqui na região do Grande ABC e fala sobre transtornos alimentares. Ela é diretora da Sobrata, que é a Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, e o nosso papo vai ser muito enriquecedor para nosso conteúdo e aprimoramento, tenho certeza. Thaís Grespan, muito bem-vinda ao Icatepsecast. Feliz de te receber aqui e muito grata, porque não é mentira essa questão da história, né? Sei que você tem uma caminhada, uma trajetória muito bonita aqui na região do Grande ABC. Este podcast eu posso dizer que ele é bem regionalizado. Gosto muito de receber pessoas que atuam na região e que colaboram com toda certeza com o crescimento da psicologia e de outras áreas também aqui para a população. Então, muito bem-vinda. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. Obrigada pelas suas palavras. Sei que vindo de você é super sincero e é uma honra receber elas de você, viu, Camila? Ah, Também legal. admiro muito o seu trabalho. Que bom, recíproco. Thaís, quero que você se apresente. Me conte por que você escolheu psicologia e por que você decidiu começar a atuar com transtornos alimentares, ou como você diz para mim, gosto de falar que eu sou psicóloga atuante na psicologia da alimentação. Isso. Eu falo que o universo foi meio que conspirando, né? A vida vai criando fluxos e eu fui entrando num fluxo. Eu, no final da faculdade, né? Você sabe, a gente organizou aqui no ABC uma cooperativa de psicólogos. Sim. Na época eu era estagiária, né, na prefeitura aqui de Santo André. Depois fui coordenar um programa de mulher em situação de violência, depois assumi um cargo de diretoria na prefeitura e estava muito na gestão, né, na gestão de políticas públicas, de violência contra a criança e adolescente, mulher, idoso. E chegou um momento, depois de 10 anos aí trabalhando com a situação de violência, que a Thaís queria ser psicóloga. Né? Psicóloga efetivamente Sim. de ir para o atendimento. Eu até fazia um atendimento esporádico, mas eu queria viver, né, mais do atendimento clínico. E surgiu uma oportunidade de implementar um trabalho em 2 clínicas de hemodiálise, e eu fui. Aceitei o desafio. Na época não se tinha o que se traz hoje como psiconefrologia, né? Tinham poucas coisas no Hospital São Paulo, que sempre foi uma referência. E aí eu mergulhei nisso, né? Comecei a estudar e na época eu tinha muitos questionamentos, era uma equipe muito legal, uma equipe multidisciplinar que atuava muito redondinha, era uma equipe, assim, um trabalho muito bonito. E essas pessoas, elas têm muitas dificuldades com relação à alimentação, né? O pessoal que faz hemodiálise, né? Que tem problema renal crônico, eles precisam seguir uma dieta restritiva, né? Inclusive uma dieta hídrica, né? A quantidade de líquido e de água que eles tomam. Então, assim, todo um trabalho voltado para adesão do tratamento. São pessoas que ficam durante muitos anos que com a evolução, né, com a tecnologia do tratamento, tem pessoas que ficam 8, 10, a fila do transplante é uma fila muito grande, muito extensa, então assim, envolve né, compatibilidade para transplante. Então, assim, é um paciente que vai para tratamento 3 vezes por semana, Sim. que tem um vínculo diferente com a equipe, né, e que vive muito intensamente essa relação de vida e morte. Né? E a vida e a morte dele está muito mais vinculada às escolhas alimentares dele do que o tratamento, vamos dizer assim, ao processo da hemodiálise em si. Caramba, eu nunca tinha nunca tinha parado para pensar nisso. E foi interessante porque interessante de psicólogo, né, Camila? Isso me instigou muito, me incomodava, era a fonte de angústia. Eu e a nutricionista, a gente trabalhava muito próximas. Eu aprendi muito sobre corpo humano, sobre funcionamento, né, sobre a medicina. Foi uma época de muito aprendizado.
E o que me levou para o transtorno alimentar foi um acontecimento que eu tive, uma experiência muito significativa. Eu não sei como é isso para você, mas para mim, acho que para a maioria dos psicólogos, uma das coisas que a gente menos deseja, que a gente teme, é que algum dos nossos pacientes, nossos clientes, Uhum. tirem a vida, Uhum. né? E eu tive, infelizmente, na hemodiálise, um paciente, um cliente, que ele tirou a vida comendo, né? Era um jovem de 40 anos, diabético tipo 1, e ele foi para a máquina, né? Ele era um gerente de uma multinacional, uma pessoa extremamente esclarecida, então não era uma questão de falta de Informação. informação, né? Eu falo que tem um abismo, né, entre saber, né, aceitar e viver, quando a gente fala em doença. Né? O processo da aceitação da doença é 50% do tratamento. Sim. Não dá para tratar se essa pessoa não aceitar que ela precisa de ajuda. Isso em Exatamente. todos os, né? Uhum. Todas as áreas. E eu atendi ele numa sexta-feira e fiz um encaminhamento psiquiátrico, conversei com a equipe, estava bastante preocupada. E no domingo, quando a família saiu, ele comeu um monte de frutas e ele teve uma parada cardiorrespiratória por fósforo e potássio. Então ele sabia o que ele estava fazendo, Sim. né? Tô Então, toda assim, arrepiada. foi um suicídio, na verdade, né? E aquilo mexeu demasiadamente comigo. Eu falei, eu preciso encontrar formas. E aí eu já tinha procurado e eu encontrei o curso de transtornos alimentares e obesidade lá no Hospital das Clínicas. E aí foi muito casadinho, assim, foi muito perto que estava aberto as inscrições. Aí eu fiz a seleção, passei e comecei. E aí foram 2 anos nesse percurso aí. Eu fiquei grávida, me afastei da hemodiálise, porque eu tinha tomado uma decisão que eu não queria estar na hemodiálise gestante. Uhum. Pesadíssimo, né? E a nutricionista já tinha passado por aquele percurso, então, assim, lidar essa demanda com eles era muito difícil já para ela, a relação de nutricionista, e comigo ia ser muito mais complicado, né? Uhum. E acabei tendo um filho prematuro, fiquei afastada por um tempo, e quando eu voltei pro consultório, né, que eu atendia na clínica e atendia no consultório, na clínica de hemodiálise e no consultório. Uhum. Eu tive, o primeiro cliente que eu tive novo foi uma adolescente de 11 anos com anorexia nervosa. E aí, de lá para cá, eu não sei se meu olhar que ficou mais apurado ou se foi a demanda mesmo, isso foi em 2012. Eu tenho me dedicado aí no acolhimento, no tratamento dos transtornos alimentares, né? Uau. Nossa, essa parte da história não sabia, sua. Nossa. É interessante, assim, porque as pessoas falam, né? Ah, as pessoas escolhem porque às vezes se identificam com alguma coisa, É. né? Uhum. E eu tenho que dizer para você que eu sempre trabalhei com mulheres, né? Eu acho que a minha experiência na Prefeitura de Santo André me trouxe uma visão de relações de gênero e Uhum. raça que eu não tinha, tive Uhum. um aprendizado gigantesco. Eu me sinto uma profissional privilegiada pelo percurso de Sim. possibilidades que eu tive, sabe? De aprender na prática. Uhum. E você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de estudar, então eu sempre mergulhei Uhum. tentando buscar coisas, né? Sim. E hoje, quando eu me intitulo psicóloga da alimentação, Uhum. é porque em 2018 eu conheci o Mindfulness, né? O Tá. Mindful Eating. E aí eu também já estava num ponto onde eu estava um pouco cansada do atendimento de transtornos alimentares, porque é um atendimento pesado, Uhum. difícil, são casos graves. Uhum. E E aí, com o Mindful Eating, eu descobri a possibilidade de promover saúde na área de Sim. alimentação, prevenir transtornos alimentares. Uhum. E aí que eu venho com essa abordagem, que é uma construção aí da psicologia da alimentação, Uhum. que vem desde, vamos dizer assim, como um conceito que eu venho construindo desde 2020. Vou pedir para você dizer o que é Mindful Eating. Eat, né? Eating, sim. Eating ou eat? Depende de qual abordagem, se você está falando mais, uma forma mais americanizada, mas a tradução é É o eat. consciência alimentar, Alimentar. né? O Uhum. mindfulness, ele vem de atenção plena, Sim. né? Então, não é uma técnica, né? A gente fala que, na verdade, é uma visão de Uhum. mundo, né? Uma abordagem, onde você trabalha
quais são a consciência das suas escolhas alimentares, Uhum. né? Então, isso perpassa o nosso cotidiano. Uhum. E aí que entra a psicologia da alimentação, porque a gente nasce se alimentando e a gente vai morrer se alimentando. Por isso que a psicologia, ela pode olhar e deve olhar a alimentação como parte fundamental da nossa saúde mental. Uhum. Porque a gente sabe que os nossos clientes, né, que nós, pessoas, o nosso estado emocional, vamos dizer assim, de uma forma simplificada, ela interfere no que a gente come, no que a gente escolhe para comer, né? A gente tem o nosso alimento conforto. Eu falo que ninguém tem a tal da fome emocional que se fala tanto com salada de alface. Não, a gente tem com o docinho mesmo. Então, assim, a gente tem hoje um conhecimento que é da nutrição, a gente tem um conhecimento que é da neurociência, né? A gente tem um conhecimento da medicina e a gente também tem um conhecimento da psicologia na área de transtornos alimentares. Então, de que forma que a gente junta tudo isso, pensando que a alimentação ela é um processo biopsicossocial. Isso é construção da Thaís, tá? Eu apresentei já no congresso e estou no processo aí de escrever sobre isso no doutorado, né? Mas a psicologia da alimentação como um modelo biopsicossocial, né? Então, a gente se alimenta a partir do que a gente conhece, do que nos é apresentado, dentro de um contexto social, dentro de um contexto cultural, né? Socioeconômico, cultural, Sim. né? E familiar, Sim. né? Eu só vou gostar, de alguma forma, daquilo que me é apresentado. Né? Isso é uma parte. Outra parte, a gente sabe que tem questões neurofisiológicas de fome e saciedade, né? O nosso corpo é muito sábio, ele dá sinais, ao longo da vida a gente vai perdendo esses sinais, na verdade a gente vai negligenciando esses sinais, né? A gente vai perdendo essa conexão e aí a gente vai para um campo onde hoje a gente vive muito... Desde sempre viveu, né? Essa coisa do culto ao corpo, mas o modelo de beleza foi mudando ao longo, né, da história do humano, porque ele sempre existiu. Então, esse tripé que hoje, né? Hoje o tripé é beleza, magreza e juventude. Já foi outro. Né? Na escassez de comida, ser obeso ou ser gordinho era sinônimo de fartura. Né? Então, como essas coisas vão transitando e como isso tem impacto na nossa saúde, tanto de ponto de vista físico como mental e social. Sim. Acho incrível quando você fala sobre a sua escolha ser a partir de um caso que você teve. Isso demonstra que você ficou inconformada com aquilo, né? E que poderia ser uma voz, um agente de mudança, de prevenção a casos como este, né? A evitação da morte, digamos assim, por conta de um comportamento, né, que a pessoa teve de suicídio. Camila, mas se a gente olhar com lupa, né, talvez com um óculos apurado, a gente vai ver que tem muitas situações de risco, principalmente nós mulheres. Sim, que o mulher tempo que todo. nunca fez uma dieta maluca na vida, né? A gente vem numa cultura onde que para casar tem que estar Emagrecer, magra, né? Para ser madrinha, para ir a um casamento, então assim, e aí assim, né? A gente é bombardeado por coisas mágicas que não se sustentam. Né? Então fica esse efeito sanfona, ao mesmo tempo que a gente tem uma banalização da cirurgia bariátrica e metabólica, que ela, quando muito bem indicada, ela é eficaz, mas as pessoas acham que a cirurgia termina no centro cirúrgico e a cirurgia começa quando sai do centro cirúrgico. E, Thaís, as pessoas estão engordando para conseguir fazer bariátrica. Sim, e os estudos mostram, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica tem dados lá, 80% das pessoas que fizeram cirurgia
tem reganho de peso. E reganho de Sim. peso não é... Considera-se que 10% do peso total perdido durante um ano seja esperado, Uhum. que é o que a gente chama de lua de mel. Uhum. Mas o problema é que as pessoas ou ganham peso novamente, ou fazem o que a gente chama, vou usar um termo simples aqui, né? Fazem a troca. Uhum. Então, deixam de comer e fazem abuso de bebida, Isso. ou compra, jogos, Uhum. sexo, Uhum. né? A compulsão, vamos dizer assim, Sim. vai para outro lugar, Uhum. né? Lembrando que tem uma coisa que é muito interessante também, que é só para a gente esclarecer, a gente acha que a pessoa obesa tem transtorno de compulsão alimentar. E não, né? Transtorno de compulsão alimentar é um transtorno psiquiátrico que não tem, quando você pega, eu não sei as porcentagens de cabeça, mas não chega, acho que é menos de 10%, entendeu? Maravilha. Eu ainda acho incrível essa história que você falou agora. Fiquei muito feliz de conhecer mais. Você dizendo que sim ou não, pra mim, tá muito claro. Que você olhou pra essa situação e falou assim: não, eu preciso atuar aqui. Agora, eu vou te dizer uma coisa que eu ainda preciso. Ainda vai ter o momento certo de eu falar ela com todos os detalhes, É. né? Mas o me levar para o Mindful Eating também foi. Aí foi uma experiência pessoal. Ah, é? Porque eu, num determinado momento do meu casamento, eu tive uma crise né, no meu casamento e eu comecei. Na verdade, assim, eu tive meu filho prematuro, né? Uhum, uhum. E eu perdi muito peso na gestação. Eu terminei a gestação do meu filho com o peso que eu iniciei. Tá. E aí, depois de 22 dias de UTI, né? Você Uhum, imagina, e uhum, uma mulher que amamentou, eu não tinha mais, não tinha seio. uhum. E eu fiquei com o peito muito flácido. E aí, no meu relacionamento, em alguns momentos me era apontado, né? Não, não, dá para cortar depois? Não, mas eu comecei a terminar. Mas enfim, falo que ainda vou escrever um livro sobre isso, sabe? Que eu Precisa. quero, eu acho que eu sei, nada, nesse ponto nada acontece por acaso, no sentido de fênix, né? Uhum, uhum. Ressurgir de uma outra forma. Mas a Thaís, né, trabalhou com mulheres em situação de violência, especialista em transtornos alimentares, e o golpe tá aí, cai quem quer, né? E a Thaís caiu, e eu fiz uma cirurgia plástica. Ah, Já te contei isso, Camila? Não, né? Eu fiz uma mastopexia, uhum. e quando, assim, fui muito impulsiva, em 3 meses, fui no médico, eu fui em 3 médicos. Sim. Os 3 médicos falaram que eu tinha indicação, Uhum. e aí eles já queriam tirar culote, né, que eu quase nem É. tenho. Aí eu falei, não, eu só quero a minha mama, porque era Uhum. realmente uma coisa que eu dormia de top, me incomodava fisicamente. Sim. Não era tanto estético. Uhum. Era mais na minha relação sexual e na minha intimidade. Mas Uhum. não de eu me olhar no espelho. Uhum. E eu sei que quando eu tirei as ataduras da minha cirurgia plástica, eu chorei tanto. E a sensação que eu tinha era que eu tinha me automutilado. Uau. Eu tive uma crise profissional tremenda. Uhum. Eu dei um tempo no consultório. Eu vendi meu consultório para Flávio Eugênio, Sério? com as plantas dentro o consultório do Tatuapé. Caramba! E Não, eu. ela estava comigo nessa época também. Não Vocês estavam. acredito. E aí Olha, o eu. ABC é desse tamanho, né, gente? Vocês sabem. Pois é. E eu sei que eu fui estudar Mindful Eating. E eu falo que o Mindful Eating me curou, né? E aí que eu vim com essa coisa de que, gente, tá na pele, né? Tá muito. Essa coisa da violência de gênero, Uhum. né? Dessa violência psicológica, Sim. que passa por essa coisa do culto ao corpo, misturado com o exercício da sexualidade e das relações. É Sim. tão. É tão É impregnado, doloroso. né? Então, assim, hoje eu tenho um programa que é lindíssimo, que se chama Mulher Corpo Real, onde eu Uhum. peguei parte do programa de Mindful Eating Uhum. e com todo o minha expertise, vamos dizer assim, Sua de experiência. experiência de tratamento de transtornos alimentares, e eu montei esse programa pensando em de que forma, né, através da alimentação, e eu acredito muito nisso, Uhum.
como através da alimentação a gente pode empoderar as mulheres no sentido de se aceitarem, Sim, com certeza. né? E não naquela coisa, qual a palavra mais adequada? De, trabalhar a autoestima, aquela coisa, o feminino. Não é o feminino, é o empoderamento da mulher, sim. Uhum. Né? Dessa mulher que carrega o corpo com uma história, com suas marcas, como você é uma mulher que é mãe de um corpo de 3 gestações, Uhum. né? Então, assim, as mulheres em alguns momentos ficam em busca e são estimuladas o tempo todo, né? A botox, eu não sei o quê. Não que a gente não possa fazer, mas a gente não pode achar que a gente só é bonita estando assim. De que forma a gente vai aceitando o nosso envelhecimento? Porque, assim, é muita perversidade, né? É muito pesado. A nossa vida, a gente já tem tanta sobrecarga, né, Camila? E a gente vive o tempo todo sob controle de estereótipos, né? Ou de crendices populares. E como isso, na verdade, nada mais é do que um exercício de controle social sobre o corpo das mulheres, né? E muito disso a respeito da alimentação, né? Até porque, assim, eu, né, Camila, tenho uma relação muito afetiva com comida, Thaís. Muito. Então, se você falar assim pra mim, vamos marcar pra gente conversar? Talvez eu fale, Agora se você falar pra mim, vamos tomar um café? Eu vou, vamos. Porque eu gosto muito da mesa, do café. Eu não gosto de café preto, né? Então, com certeza, eu vou tomar um suco, vou tomar um chá. Mas eu preciso que tenha um alimento ali. Porque a minha construção cultural e social é com alimentação. É com comida, na verdade, né? Sim. O exemplo é quando eu vou pra minha mãe, né? É muito gostoso chegar lá na minha mãe. E o lugar que a gente mais gosta de ficar é na cozinha. Então as meninas ficam brincando lá, né? Em outro ambiente. E eu, meu marido, meu pai, minha mãe, chega lá, sei lá quem vai chegar mais. A gente fica lá, parece que grudado na cozinha. Porque a cozinha tem esse afeto, né? Que faz com que a gente fique unido e converse sobre coisas legais, coisas não tão legais, faz com que a gente brigue e faça as pazes. Isso pra mim faz parte da minha vida. E aí, como que a gente sustenta, por exemplo, você ficar se. É que eu falo, uma coisa é a gente fazer uma dieta por conta de um quadro, né? Por uma É situação uma questão médica. médica. Isso. Outra coisa é você restringir alimentos com base no quê? É. Né? Até porque, gente, tem algo que é soberano, né? Vamos pensar que o planeta é soberano e nós fazemos parte dele. Se a gente descascar mais e desembalar menos, diante da diversidade que a gente tem de alimentos e de nutrientes, o que significa deixar de comer determinadas coisas, né? Nós não estamos falando de deixar de comer, bobeira. Entre aspas, esse bobeira também não é bobeira se ele for um alimento conforto. Em alguns momentos eu vou poder usar dele, por que não? Não é? E tendo essa relação afetiva com comida, né? Eu tive uma grande dificuldade quando foi para minha segunda gestação. Eu tive um diagnóstico de diabetes gestacional. E aí, sabe qual é a primeira coisa que veio à minha cabeça? Nossa, e se eu sentir vontade de comer alguma coisa, eu não vou poder. Sendo que, na verdade, eu descobri lá na segunda gestação que não tem vontade. Era fantasia. E também era um pouco de fantasia, que colocaram né? na nossa cabeça de grávida que, olha, você não pode passar vontade, então você tem que comer. Ah, não, mas isso aqui... Não, você precisa comer isso aqui, você tá com vontade. Ah, não sei se com você aconteceu, né? Então, eu desenvolvi, mas comigo sempre foi acontecendo assim. Você não quer mesmo um pedacinho? Não, você precisa pegar um pedacinho. Você não pode ficar sem esse pedacinho, você tá grávida. Mas eu não quero, eu não tô com vontade, minha boca não tá salivando, tá tudo bem. Pra mim também, eu tive intolerância à lactose. Você imagina, 13 anos atrás não tinha Nossa, nada de alimento, né, nessa área. E eu vou dizer pra você que foram os 9 meses mais saudáveis da minha vida, que eu acompanhei com nutricionista. Com toda certeza. E eu não tinha vontade, eu olhava e assim, aquilo se estendeu pra minha vida. Isso. Né? Então, assim, uma situação que pra mim foi muito frustrante, que eu não gosto de lembrar, eu acho que eu nunca repetirei, foi pedir uma pizza sem glúten. Aí aquilo foi... Eu lembro que eu chorei quando a pizza chegou, porque eu esperei uma coisa
que foi a coisa mais horrível que eu já vi na vida. Mas eu vou fazer uma bem gostosa pra você, olha, Camila. então faça, porque Eu sou foi especialista agora em fazer as muito coisas sem feia a glúten. pizza sem glúten que eu pedi. Eu não posso É lembrar. que as coisas também... Isso faz quanto tempo? Faz pouco tempo, faz 2 anos. Mas depende muito. É. Eu acho que depende muito da... Eu acho que a gente não tem que ser radical. Eu também tô falando que eu tô comendo sem glúten, Aham. porque você sabe que eu também tô com uma... Eu Aham. minhas alergias, né? Sim. Mas eu tenho feito atividades lá no consultório, eu gosto de cozinhar e levar coisas Legal. propostas, né? Aham. Para as pessoas adivinharem o que tá lá, né? Aham. Até faz parte do Mindful Eating, essa Sim. coisa de experimentar, né? Tá. Novas possibilidades, né? De que forma eu Encaro, brinco né? com o alimento. E eu fiz essa semana aí, na terça-feira, eu fiz um bolo de banana com aveia e chocolate lá, e as meninas comeram e tava delicioso. E é sem glúten. Sem glúten. Agora, depende se você, né, se você pega uma farinha ou do jeito que... Depende. Uhum. Mas tem coisas boas. Sim. Eu adoro esse assunto. E sabe, fico pensando, até conversei com você esses dias, transtornos alimentares, obesidade, anorexia, bulimia. A gente não ouve mais falar muito sobre anorexia e bulimia, as pessoas estão focando em transtornos alimentares, né? Obesidade é um assunto que tem crescido muito, né? Dentro do mundo da psicologia. Vejo, assim, que tem um boom de profissionais fazendo especializações, assim como existe o boom da especialização em TCC e o boom da especialização em psicologia perinatal, né? Volta e meia a gente tem os booms, agora com as tragédias do Rio Grande do Sul, os estudos em emergências e desastres também. Então, a que você atribui essa questão, né? Acredito que tem uma questão estética, mas gostaria de saber também em relação à pandemia. A gente está num período pós-pandemia e eu me lembro que em 2020, quando começou a acontecer, a gente fazia meio que um estudo do que aconteceria quando aquilo acabasse. Então, nós prevíamos lá em 2020 que Sim. as pessoas viriam para o consultório com muito mais transtornos de ansiedade, né? Com sintomas depressivos, com muitas questões relacionadas a luto, perdas. E eu me lembro que naquela época alguém falava assim: as pessoas vão vir com muitos problemas também alimentares. Porque tendo ficado em casa durante muito tempo, elas foram desenvolvendo comportamentos alimentares inadequados. Né? Porque você não. Não é que não tinha acesso, mas entre cortar uma laranja e abrir um pacote de alguma coisa, você fica com um pacotinho. Mas é interessante esses comportamentos inadequados, né? Porque a gente também no transtorno alimentar a gente vive as polaridades. Tá. Porque ao mesmo tempo, primeiro que assim, né? A gente também precisa desconstruir um pouco o que é ser obeso. Porque tem muitas pessoas, a obesidade é uma doença multifatorial e não necessariamente quem está obeso se alimenta mal em grande quantidade. Isso é uma coisa. Aí quando a gente pensa em escolhas alimentares, tem pessoa que é magra que se alimenta super mal, né? E na pandemia, teve gente que aprendeu, né, a cozinhar. Então foi lá cozinhar, tal. Teve gente que com a questão de ter mais saúde, né, e a gente tem muito esse discurso da alimentação saudável, foi para um outro polo que também fica muito na beirinha ali de que a gente chama de transtornos alimentares emergentes. Que são pessoas que se alimentam só dos ditos alimentos saudáveis. Só que os alimentos saudáveis que aquela pessoa considera saudável. E aí o que acontece? Ela começa a restringir os alimentos, ela começa a ter comportamento de se isolar socialmente e um comportamento meio que de transtorno obsessivo-compulsivo com relação à alimentação. Então você vê como é complexa essa questão da alimentação, que a gente tem que olhar caso a caso de um jeito. Sim. Porque muitas vezes por trás daquela pessoa que cuida, não estou falando que as pessoas não têm que cuidar, a gente sabe da importância da higiene do sono, da atividade física, da alimentação saudável, mas que cuidam excessivamente da aparência, fazem exercício físico de uma forma excessiva e se preocupam excessivamente com a alimentação,
têm um pezinho lá no transtorno alimentar ou podem estar com uma, não estou afirmando, podem estar com uma bulimia nervosa, né? Porque se a gente pensar que eu como, e depois eu tenho, sabe aquela coisa que tá no Instagram lá, tá pago? Ah, comi o pudim, agora eu vou pagar, vou queimar o que eu comi. Sim. Se a gente, dependendo de como for e como a gente olha, pode ser um comportamento compensatório. Não é pode ser um comportamento purgativo, né? Eu não tô usando laxante, eu não tô usando diurético, mas eu tô fazendo o quê? Porque tem gente que fica 5 horas na academia. Eu já tive paciente que tem anorexia bulimia nervosa, que só come comida saudável e quando tem episódio de compulsão, come um pote de castanha, geleia diet, salmão, entendeu? E tem sequela no quadril, no joelho, de tanto fazer esteira para queimar caloria. Né? Então, assim, a gente precisa também olhar um pouco para os excessos. Eu estava conversando com um paciente meu de 13 anos há 3 semanas que eu comecei a observar. Ele não veio com essa queixa, mas eu comecei a observar. Ele começou a se queixar de cansaço e dores nas costas. E eu comecei, mas você está fazendo? Você está, né? Faz musculação. Aí me dei, consegui, fui, até que eu consegui descobrir. Ele estava fazendo atividade em excesso. E aí eu combinei semana passada com ele, vamos dar um tempo para ver se as suas costas melhoram. E aí eu atendi ele na quarta-feira. Ele, não, eu fiquei uma semana, melhorei, chamei a mãe para a sessão. E ela falou, eu já tinha percebido, já tinha apontado. Eu falei, então, nós combinamos, precisa monitorar, né? Então, você vê, é um menino. Mas ali não tem a distorção da imagem corporal, não tem uma preocupação com o alimento, mas ele tem o quê? Uma preocupação em consumir mais alimento para ganhar massa muscular, né? E é o que eu venho trabalhando com ele. Eu falei, olha, esse corpo que você quer construir não dá para ter com 13 anos. Né? Então, projeta lá na frente. Então, não dá pra gente falar de alimentação sem a gente falar de corpo. As duas coisas estão coladas. Sim. E como que é essa relação do alimento com as redes sociais hoje? Com a questão da distorção da imagem? Pergunta difícil essa, né, Camila? Porque é aquilo que eu falei agora, tá tudo muito grudado. Se a gente olhar, né, quem vai para a rede social sem filtro? Quem posta uma foto sem tirar 10 fotos para escolher a foto que está melhor? Nós não temos um mundo. Todo mundo sabe disso. Só que o nosso cérebro, você sabe tanto quanto eu, não distingue o que é falso e o que é real. E aí a gente olha aquilo, a gente quer. Quando eu falo que o golpe tá aí, cai quem quer, que a Thaís caiu, porque assim, a gente também é bombardeado. Quem olha lá aquela, né, a gente vê, de vez em quando a gente não olha, fala assim, nossa, acho, né, eu não vou fazer, mas, nossa, tá, eu tenho uma ruguinha aqui, mas eu vou fazer 49 anos, não dá para ter 49 anos com, né, e é o que eu trabalho um pouco com as minhas clientes. Você quer pesar 60 quilos? Tá bom, você pode até chegar no peso da balança, com 60, mas você tá em busca daquele corpo de 18 anos que você não vai ter mais. Eu brinco, né? A gente chega uma hora que a gente descobre que a lei da física, lá, a força da gravidade existe de verdade, né, Camila? Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, sim, na verdade, falei não, mas é sim. Tá tudo interligado, né? Tá. E assim, uma coisa que é muito importante, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que é como a gente está sexualizando cada vez mais cedo as crianças, né? As crianças têm perdido a infância, posso dizer assim, né? Sim. Perdido a infância. As meninas com 10 anos fazem... Outro dia estava no TikTok, até fiz um post, acabei nem colocando o texto lá. Fazendo skincare e a família acha bonito. As pessoas acham que crianças são mini adultos e não são. Você tá falando do TikTok de uma filha de duas personalidades conhecidas? Eu sei, já rolou tanto de, né, então assim, é um Tem tal de... uma filha de um casal muito conhecido que ela
ela tem o quê de menina, mas ela de criança, né? Mas ela posta vídeos fazendo não só skincare, mas também maquiagem Então, e pesada, assim, a né? gente acha A gente acha bonitinho. aquilo. Só que assim, a gente esquece que a gente tá estragando. Não, a gente não tem, muitas vezes, né? Talvez já até tem um mercado para isso, mas as pessoas precisam fazer um pouco da leitura política do que tá por trás do consumo, Isso, né, gente? Porque assim, exatamente. a gente, o que significa. Sabe, não é um problema passar um batom e fazer a unha, não é isso, mas assim, o que significa as meninas não saírem de casa sem maquiagem? Tem menina Uhum, que não vai para a escola sem passar maquiagem. uhum, Aí quando a gente pega na vida adulta, que nem é dessa geração, né? uhum, Imagino que vai ser essa geração daqui uhum, 10 anos. Mas, por exemplo, se tem paciente no consultório de 30 anos que não vai à praia ou vai à praia e não fica de biquíni, de maiô. Fica de roupa, né? De saída de uhum, praia, porque tem vergonha do corpo. uhum. E aí a gente, com esse total estímulo a um corpo irreal, o nível de insatisfação é cada vez maior. Sim. E é uma insatisfação que antes tinha muito da questão da mulher e hoje vem se ampliando para os homens. O público LGBT tem crescido muito, né? Tem muito Uhum, essa coisa do culto ao corpo também. sim. Então, assim, é preocupante. Se a gente olhar, é preocupante, sim, né? Uhum. E qual é a prevalência dos transtornos alimentares em relação à idade, a gênero? Você consegue apontar? Os transtornos alimentares, as mulheres, as meninas são as que são mais acometidas. Se a gente pegar o início, geralmente se dá né, na pré-adolescência, na infância, ali onde na fase de transição do corpo de Uhum, criança para o corpo adolescente, né, onde tem as mudanças corporais, onde tem um estranhamento ali, né, uhum, desse corpo. uhum, Então, muitas vezes a gente tem uma menina que não quer crescer, né? A gente não estou afirmando que é isso, mas tem muitos casos de abuso sexual, tanto na uhum, questão da obesidade, né, do corpo obeso, como na questão de transtornos alimentares. uhum, E aí, abuso, eu não estou falando só de abuso sexual, mas estou falando de negligência. Vamos falar da violência contra a criança e adolescente de uma uhum, forma uhum, geral. É, e às vezes uma falta dessa coisa das relações, né? O que a gente percebe é que quando essa criança, esse adolescente chega, vamos pensar nos casos graves, né? De anorexia, bulimia, transtorno de compulsão alimentar. Porque muitas das pessoas, ainda bem, né, que chegam no consultório falando que tem compulsão alimentar, quando a gente vê, não fecha o diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar, que é o tá, transtorno psiquiátrico, né, Camila? tá, A gente sabe que é aham, muito, né? É o que a gente enquadra como comer transtornado, ou uhum, seja, a pessoa tem uma relação distorcida, disfuncional com a comida, uhum, né? É o que eu falo. O diagnóstico ele é importante para a gente tratar. Por exemplo, um caso de anorexia, a gente vai ter que olhar primeiramente a condição física dessa menina, porque é o quadro psiquiátrico que mais mata. Por quê? Porque ela corre risco de vida por falta de nutrientes, né? caramba, uhum, Mas o que conta para nós como psicólogos é que a gente tem uma pessoa que sofre, uhum, né? uhum, E aí, quero dizer, né, se você conhece um pouco do meu trabalho, eu tenho um trabalho aí de formar outros profissionais. Eu acho que a gente também tem que. Eu faço um desafio aqui, né? Porque quando chega um caso de dependência química, eu não me sinto em condições de atender. Quando chega um caso de transtorno alimentar, eu me aventuro. Tá totalmente errado. A primeira coisa que a gente precisa aprender é, clinicamente, fisicamente, quais são as reações, quais são os riscos, o que eu tenho que observar, né? Ainda quem é da área de psicologia hospitalar tem mais condições de uhum, fazer isso. uhum, Tem mais expertise, vamos dizer assim. Não sei se essa palavra é mais adequada, né? Não quer dizer que o psicólogo clínico não tenha, mas na nossa própria formação acadêmica a gente não tem isso. não, tem nada. Então, a gente não pode. Que às vezes eu fico muito brava, você vê nos grupos, eu
fico brava mesmo e eu falo que não dá para ser assim, porque assim, não dá para começar de trás para frente. Não é nós que vamos acolher, a gente, né, o psicólogo às vezes muito naquela ânsia de ajudar, a ajuda que mais ajuda, atrapalha do que ajuda, acolhe, não que a gente não tenha que acolher. Mas a gente tem que ir procurar especialistas. Então, assim, a gente tem psiquiatra especialista nisso, a gente tem nutricionista especialista nisso, porque a gente, às vezes, recebe no consultório o próprio pediatra que acompanha a criança há anos não sabe lidar com aquilo. Né? Como que os médicos não sabem lidar com aquilo? Aquilo, quero dizer assim, aquela situação. Sim. Pega um resultado de exames que está muito claro. Uma criança que está com anemia, né? Uma criança que está com hipotensão. O que é hipotensão? Uma criança que não come. Né? Então, assim, quando a gente vai olhar, essa criança não está comendo há muito tempo. Só que essa família só se dá conta quando ela está muito emagrecida, quando os sinais vitais... Porque quando a gente fala em risco de morte, nós não estamos falando só de suicídio. O suicídio, ele também é uma possibilidade de morte no transtorno alimentar. Porque tem uma incidência lá de 1 a cada 4 pessoas com transtorno alimentar tem tentativa de suicídio. Agora, a gente está falando de morte sem considerar a questão da saúde mental. Nós estamos falando da morte física. Sim. Né? Dos riscos à saúde global mesmo. Ou a família, ela observa que essa criança está com um problema quando a compara com crianças da mesma idade, né? Coleguinhas. E é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Isolamento, uso de roupa, né? Muito larga, comprida. Então, quando a gente vai olhar, tem automutilação junto, né? É o isolamento de não querer comer junto com a família. Você começa a achar comida. Isso tanto para anorexia, acho que isso é sinal de que algo não está bem, né? Achar comida, jogar comida fora, resto de pacote, né? Pela casa. É sinal de que a gente precisa olhar com mais carinho. Sim. E aí, dentro dessa questão da prevalência, então a gente encontra anorexia, bulimia, distorção da imagem, obesidade, o que mais? Olha, a gente tem agora que a gente chama de transtornos emergentes que não entraram no DSM-5, né? Mesmo na revisão, que é a vigorexia. Sim. Que é a questão, né, do culto ao corpo, na atividade física. Ortorexia, que é essa questão da alimentação saudável, que é a pessoa que coisa. A gente também tem um tipo de transtorno alimentar ligado a pessoas que têm diabetes. Então, elas fazem uso da insulina de uma forma errônea para perder peso. Então, assim, olha o risco de vida que essas pessoas se colocam, né? E aí, uma coisa que a gente não falou, mas que vale a pena a gente falar, e que não se dá título de transtorno alimentar, mas é importante as pessoas saberem que esse monte de remedinho mágico, né, para emagrecer, e essa busca de ficar tomando remédio, também é uma busca que se coloca em risco, né? A gente tem uma indústria farmacêutica que se alimenta, uma indústria estética que se alimenta disso, de soluções. Então, assim, vira e mexe, vai para a mídia, alguém que morreu, uma cirurgia plástica, ou não estou falando que as pessoas não devem fazer, não tem que fazer, mas assim, precisa olhar, né? O que me motiva a isso, né? O que está faltando, né? Por que eu tento, de fato, fazer uma dieta, mas eu vou procurar um profissional de saúde, né? Eu vou porque ele está na mídia, né? O que mais tem hoje, infelizmente, é influencer dando orientações, né? E aí a gente vai ver se a pessoa tem alguma formação técnica para isso. Não tem, e as pessoas seguem. Dando orientações sobre questões nutricionais, né? Essa é uma briga eterna do povo da nutrição. Pegar a dieta que serviu para vizinha, para prima, e vai fazer. As pessoas precisam entender que cada corpo é único, cada um tem uma história, né? E cada um reage de uma forma diferente. E a gente também precisa... Aí é um convite à nossa amorosidade, acolher nosso corpo, gente. Nosso corpo é perfeito. Tem tanta gente travando uma luta contra uma doença, né? Às vezes a gente olha pessoas que estão com o corpo, né? Vamos dizer assim, fora do padrão, que tá... Você fala, nossa, aquela pessoa engordou, né? Primeira coisa que a gente tem que aprender.
A coisa que mais, se você falasse assim, Thaís, o que você diria que a gente deveria fazer para prevenir transtornos alimentares? É parar de comentar sobre o corpo do outro. Eu não sei o que aconteceu com o corpo dele. Uhum. Tem tanta gente que tá com um corpo diferente porque acabou de sair de um processo de quimioterapia, Uhum. né? Aí essa pessoa fica na luta de querer perder esse peso. Gente, ela acabou, né, de se curar. Você sabe o que eu pensei agora? É, nas últimas semanas, minha barriga espichou bastante, né? E nas médicas que eu fui, elas perguntaram o que que eu fiz pra barriga estar tão bonita. E eu, nada, né? Ah, o que que você passou? Não passei nada. Ainda brinquei com elas, né? Genética. Genética perfeita. Ah, mas você não tem uma estria. E eu sei que eu tenho, né? Só a gente sabe. É, mas o que que a gente pode pensar disso? E se minha barriga não tivesse bonita? Qual seria o comentário dela, Sim. né? E assim que esse menino sair da minha barriga, nossa, eu já sei como vai ficar, né? Cheio de linha branca aqui, porque vai ter estria. É, como é que as pessoas vão fazer com que eu me sinta? Nossa, o que você vai fazer, Camila? E eu me peguei na primeira gestação comprando um creme, porque veio patrocinado e aquilo ficou meses. Sim. Até eu comprei, Thaís. Porque eu ficava pensando, mas vai ficar essa linha branca? E essa linha branca ela sumiu sem o creme, porque eu não tenho a mínima paciência de ficar passando creme em nada, né? Não dá nem E aí tempo, né? depois eu fiquei pensando, mas que bobeira! Por que que eu comprei isso? Porque Comprei porque a gente é completamente influenciado o tempo sim. todo. E outra, aquilo que a gente fala, né? Eu tive uma paciente que ela teve esse insight, né? Numa sessão, ela falou assim... E ela tinha uma luta muito, né? Dessa coisa do corpo. E um dia ela falou assim pra mim, nossa, Thaís, agora eu tô me dando conta que cada estria do meu corpo é a história da minha filha, Sim, da minha relação com a minha filha. E uma pessoa que tinha tido isso. tanta dificuldade de engravidar, ela falou assim, Aham, como que eu posso olhar para isso aqui e não gostar disso? é. Isso aqui é a prova viva da coisa que eu mais amo, da coisa que eu mais Nossa, eu queria, pensei né? nisso, acho que hoje, né? Cedo, eu tava fazendo alguma coisa, eu fiquei pensando, não tem como eu achar feia a estria que vai ficar. Porque eu queria isso que eu tenho hoje, né? Mas pra chegar nesse pensamento também Mas é aquilo que eu falei para demora. você, né, Camila? A gente é É, bombardeada, é o como eu. tempo todo. Eu hoje, eu tive muita dificuldade de aceitar a minha cirurgia plástica. Contanto que, Uhum. assim, ninguém fala que eu tenho mastopexia. Ah, Todo mundo acha que fiz questão de colocar uma coisa, e eu tenho praticamente nada de seio, uhum, né? uhum. O resto é tudo silicone mesmo. Mas eu ainda tenho estranhamento. Quando eu olho, aí eu vejo, gente, eu tenho uma cicatriz. Eu tive que tirar minhas duas auréolas. Uhum, Um corte aqui, mas tudo. Pra quê? uhum. Né? Então, assim, eu olho aquilo, é impossível olhar aquilo e não lembrar da minha história, do meu Sim. processo. Uhum. Mas eu tento hoje olhar e pensar que, assim, nossa, olha o que esse processo fez eu dar uma outra guinada na minha vida, É, né? aonde te levou, né? É. Isso é muito Eu acho bonito. eu consigo ser mais saudável Uhum. e promover mais saúde com a minha dor, E ajudar ainda né? mais as Sim. pessoas, com toda certeza. Aproveita e conta então pra nós. O que é que, quais são os serviços que você oferece? Bom, eu tenho o serviço de acolhimento, né? No sentido da psicoterapia individual. Tenho a terapia de grupo também. Aí acontece em alguns momentos, né? A gente seleciona um grupo bem redondinho, com mulheres, mas não são casos de transtornos alimentares, são pessoas que estão com essa questão da alimentação e com a satisfação do corpo. Uhum. Tem alguns programas, então tem o programa de Mindful Eating, de alimentação consciente, que é um protocolo que ele é uniformizado, né, de promoção da saúde, de 8 semanas. Tem o programa Mulher Corpo Real, que eu já disse para você, né, que foi um programa que eu desenvolvi.
Eu tenho uma jornada de 21 dias de alimentação consciente, que é uma jornada rapidinha, que eu mando todos os dias para as pessoas. Faz tempo que eu não faço, preciso fazer, com práticas de mindfulness, que eu falo que é o despertar para a alimentação consciente, né? Tenho as palestras, workshops e tenho os cursos aí de formação, capacitação de profissionais, de psicólogos, dou supervisão. Estamos aí, né? Muitas coisas, uma empresa em uma Muitas pessoa. coisas, muitos sonhos. Antes de terminar, fiquei pensando aqui numa pergunta, talvez ela seja difícil, mas você com certeza vai saber explicar de uma forma que quem tá ouvindo vai captar. Por que que as pessoas, quando elas têm um diagnóstico, então seja um diagnóstico de uma doença crônica, por exemplo, como diabetes ou hipertensão, ou qualquer doença que não obrigue, mas sugere que essa pessoa precise modificar a alimentação obrigatoriamente. Por que que essa pessoa tem tanta dificuldade? Até respondendo essa pergunta, eu vou te dizer que eu esqueci de falar uma coisa que eu faço, né? Que é um programa de adequação e adesão a tratamentos de doenças. Que da hora. O que é isso? Que da hora, né? ótimo. É um programa que, na verdade, ele não é um programa que ele está pronto, mas ele tem um foco em mudança de estilo de vida. Tá. E nós não estamos falando daquela, tem que correr, né? Não. Não. Mas passa primeiro pelo processo de aceitação da doença, para depois a gente trabalhar com toda a mudança, estabelecer uma nova rotina que inclui, inclusive, horário de medicações, que tipo de alimentação. Aí a gente vai fazendo todo o encaminhamento com os outros profissionais. É um trabalho de equipe multidisciplinar, como nos transtornos alimentares. Né? Porque assim, Na verdade, foi meio que inspirado com o que eu fazia lá com os pacientes renais crônicos. Entendeu? as pessoas elas têm muita dificuldade, né, de aderir a uma nova. Mas passa muito pela fantasia do que pode ou não pode comer. Isso. É isso. Por Passa, exemplo, mas eu vejo também que, principalmente quando essa pessoa não tem apoio, então assim, então, mas o que acontece? Vamos né? supor que eu não posso comer doce. Então, mas supor. o que é, né, Camila, que por exemplo, quando eu penso nesse programa de adesão a tratamento, eu nunca penso nessa pessoa como um paciente, um cliente individual. Tá. Eu penso ele num contexto familiar. Ah, então, ótimo. primeiro eu trago ele e trago a família. Então, se essa família não entender a necessidade real dessa pessoa e não colaborar, né, nesse ambiente, fica muito difícil. Aí É tudo muito mal. desafiador. Uhum. Só que, assim, ao mesmo tempo, o começar é difícil. Mas a partir do momento que as pessoas. Porque, assim, a sensação que eu tenho pela minha. Sensação não, que eu vejo pela minha prática clínica é que as pessoas não. Nesse ponto, elas não têm conhecimento porque ela não teve um profissional da saúde que sentou e explicou todo o processo do tratamento. Porque às vezes o que ela sabe do Dr. Google. Ou ela sabe um picado aqui, um picado ali, do outro que ela conheceu, do fulano de tal, não sei, e aí que entra o profissional da psicologia hospitalar, né? A psicologia da saúde, de você ter esse olhar do corpo humano, né? E conhecer a doença. Então, assim, às vezes vai chegar o paciente que tem determinada doença que você vai ter que ir atrás, você vai ter que estudar, você vai ter que procurar um médico que acompanha para você entender, para você ver como que é o tratamento, para você ajudar a orientar. Então, assim, é mais um papel de orientação, não é um papel de psicoterapia, né? Então, você faz uma intervenção por um tempo. E é legal isso, eu já tive vários pacientes, assim, que depois você faz uma manutenção. Então, é a cada 15 dias, uma vez por mês. Eu tenho um que já está comigo há muito tempão, ele fala assim para mim, não, você é meu super ego. Bom, de vez em quando eu preciso te ver, só para você ter certeza que eu estou andando na linha. E ele também muito jovem. É reforçador, muito com legal. diabetes tipo, mas aí ele vem com todo... E aí, né, a gente acaba não entrando no processo de psicoterapia, mas às vezes vem, fala de alguns desafios, tal, a gente acaba, né, meio que fazendo um plantão psicológico, acolhe, orienta,
E é isso, e é muito bonito ver o processo, porque as Uhum. pessoas, às vezes, eu acho que a gente também, eu acho que se a gente não acreditar, né, Uhum. que ninguém quer sofrer. Só que em alguns momentos as escolhas acabam reforçando um auto-boicote, né? As pessoas não se dão conta de que não assumir a doença significa sofrer mais. Uhum. Porque é isso, né? É o que eu falo hoje. A gente vive num momento da medicina e da saúde como um todo que hoje tudo é tratável, desde que a gente tenha um diagnóstico. Uhum. Então, 50% do tratamento é diagnóstico. Você tendo um bom diagnóstico, você vai tratar. Uhum. Agora, uma coisa é fato, né? Um dia todos nós vamos morrer. E uma coisa que eu aprendi na hemodiálise: Uhum. cada momento é único. Cada momento é único. E o que a gente tem mais é que celebrar é a vida da gente, é os nossos encontros, é estar junto com as pessoas que a gente gosta, é respeitar o outro. Uhum. Nossa, eu vi muita coisa lá, viu? Foi aquilo que eu falei, tanto na prefeitura, na questão da violência contra a mulher, mas tá no meio das pessoas doentes foi, foi muito bonito. Tenho saudade. Imagina. Muito bom, Thaís. É, se você tivesse que mandar uma mensagem para pessoas que, porventura, passam por questões de dificuldade com a alimentação, o que que você diria a elas? Eu diria que a alimentação pode ser muito mais saborosa, muito mais prazerosa e muito mais leve se elas procurarem a ajuda de um especialista. Que dá para ser feliz comendo e Uhum. comendo de tudo. E que a gente não precisa comer como se fosse a última oportunidade, a última vez. Jamais vou me esquecer daquela intervenção que você fez na subsede. Para mim foi muito importante, né? Thaís leva uns biscoitinhos de chocolate e aí faz uma vivência e vai dizendo, né? Qual foi a última vez que você sentiu o gosto de um biscoito? Ai, eu falei, meu, muito tempo. Porque a gente come automático, né? A gente come pra saciar. Então, aquele dia foi muito importante, assim, pra mim foi lindo. Não vou esquecer nunca. E quero te agradecer pela sua participação, pela sua contribuição maravilhosa aqui Ah, eu hoje. que agradeço poder falar. Que gostoso! Aprendi demais, uma aula. Uma aula. Muito obrigada. Quero E dizer para as pessoas que eu estou à disposição. Nem sempre eu dou conta de acolher todo mundo, né, Camila? uhum, Mas minimamente esclarecer. Agora a gente está num processo aí de ampliar a formação de outros profissionais e montar uma uhum, equipe uhum. para acolher. É, somos ainda poucos nessa área de, né, especialidade em transtornos Sim. alimentares, mas que eu estou à disposição. A gente sempre tem alguém para indicar, né? Diga onde você está presencialmente, se virtualmente também. Bom, presencialmente hoje eu me dei a oportunidade de estar na Baixada Santista, mudei para uma vida mais leve desde a pandemia. Então eu estou atendendo na Praia Grande em Santos, presencial, e estou no online, né, para o Brasil e para o mundo. Uhum. Tem o meu site que é o thaisgrespan.com, Thaís sem H, E... e no Instagram eu tô thaisgrespan.psi. Muito bem. E precisando, é só chamar a Camila, que a Camila me acha. É, é isso mesmo. Obrigada, Camila, Ai, pela oportunidade. Foi uma delícia estar aqui com você. obrigada a você. Você consegue sempre produzir o melhor de mim. Minha gratidão, viu? Você Saio daqui e nutrida. eu sempre consigo aprender um pouco mais com você. É muito bom. Obrigada. Gente, então este foi o 12º episódio do Icatepsicast. E se você deseja ser um patrocinador do podcast, entre em contato conosco, ficaremos felizes em receber a sua mensagem. Até a próxima!